Esse vídeo tá entrando no ar no dia 7 de abril, uma quarta-feira. Quarta-feira é dia em que este canal se dedica à cultura gastronômica. E 7 de abril é o dia do jornalista e o dia da saúde. Então, ao invés de trazer pra cá hoje uma receitola, como todas as quartas-feiras, eu resolvi fazer algo de diferente. Decidi ficar na minha casa, na minha piscina, tomando os meus bons drinks. Eu adoro esse meme. Esse meme pra mim, ele nunca vai ter fim. Não deixem esse meme morrer, pelo amor de Deus. Então, como eu tava contando, né? Ao invés de trazer uma receitola pra cá, eu resolvi trazer um papo com a jornalista de gastronomia. Mas eu vou repetir isso, ó. A jornalista de gastronomia. Ficou meio estranho? Vamos tentar de novo. A jornalista de gastronomia, Luciana Barbo. Eu sou Murilo Carvalho. Este é o Vim, Vi e Comi no canal Drops Culturais, que tá no ar agora. Fala, minhas cocrantes e meus cremosos! Tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim. E antes de mais nothing, eu tenho que pedir aqui a você para desde já dar um joinha neste vídeo. Dá um joinha, vai! Dá um joinha no vídeo, dá um joinha, rapidinho. Só já de cara avalia a gente, porque isso ajuda o vídeo a ser ranqueado. E se você se inscrever no canal, então aí você ajuda o canal a ser visto, mais visto. E aí, o que eu te prometo? Te entregar vídeos novos de segunda a sexta-feira. Aqui só tem vida boa, tá? Então, ó, música, gastronomia, cultura gastronômica, viagens, histórias de infância e outras nerdices mais são os assuntos deste canal, tá bem? Então, como o não eu já tenho, eu vou agora atrás da humilhação. O jornalista é um poeta delicado, sempre acha o rascunho mais sincero do que o publicado. Esse poeminha, esses versinhos, são do Alex Moraes. Ele é um dos fundadores da Tertúlia Produtos Culturais, que é formada por produtos culturais artesanais aqui em Brasília, dentre os quais esta flâmula que eu amo e tenho desde o começo da minha carreira comigo. Eu tenho essa frase, esse poeminha, esse haikai, talvez, comigo também desde então. E se é verdade que nós jornalistas achamos o rascunho sempre mais sincero do que o publicado, qualquer texto, por menos sincero que a gente ache, ainda é milhões de vezes mais verdadeiro do que qualquer fake news. Tá? Então, eu tenho bastante orgulho dessa profissão, porque a gente, quando fala assim, o rascunho é mais sincero do que o publicado, isso tem a ver com as dificuldades que a gente enfrenta ao longo dos nossos dias. Jornalista dificilmente é profissional liberal. A grande maioria dos jornalistas está vinculada a uma redação ou a uma assessoria de imprensa. E que isso fique cada vez mais claro para as pessoas e que o papel do jornalismo fique cada vez mais exaltado nestes tempos em que se discute tanto a necessidade de vivermos sob uma democracia. E o que é democracia? Democracia não é o cumprimento das leis, como diziam os militares. Democracia é o poder que emana do povo. Então a imprensa é uma das instituições mais democráticas que existem, por mais críticas que devam ser feitas à imprensa, mas isso não, de jeito algum, inviabiliza o nosso papel na sociedade. Bom, a Luciana Barbo é uma das mais sérias e renomadas jornalistas da área gastronômica do país. Além de entender de comida, ela entende de vinhos e nesta prosa fala sobre os projetos, a profissão e também sobre a família. Luciana Barbo, seja muito bem-vinda. Feliz Dia do Jornalista, né? Hoje, 7 de abril. Obrigada! Essa profissão, nossa, tão linda, né? Maravilhosa. Essa profissão que tem a linda missão de comunicar, de informar as pessoas. Lu, nesse 7 de abril, a gente, toda quarta-feira nesse canal, traz uma receitinha. Então, logo depois da nossa conversa, eu vou trazer aqui uma receitinha de pão de queijo, porque pão de queijo foi uma coisa que já matou muito a minha fome enquanto jornalista, né? Ele é um alimento que é rápido, é fácil de ser consumido, ele não provoca sujeira nem nada, e ele tem uma história super interessante, né? Então, como nesse quadro Vim, Vi e Comi, a gente fala de cultura gastronômica, além da receitinha, então achei legal falar sobre
o pãozinho de queijo de hoje. Como é que é para você uma comidinha que represente isso? Que tenha esse lugar também, né? Que é confortávelzinha e que você resolve ali rapidinho, mas que é uma delícia. Eu acho que massa, né? Massa é tão rápido de fazer e você pode fazer uma massa muito boa com poucos ingredientes, né? Então você precisa do macarrão, às vezes uma erva e uma manteiga e você já fez ali um prato maravilhoso, né? A gente tem a massa ao burro de sálvia, né? Que é um clássico italiano, que nada mais é do que sálvia, manteiga e a massa cozida. Então, acho que massa é sempre o que resolve muito o meu problema, assim, quando eu estou muito atolada de trabalho, enfim, eu sempre faço uma massa rápida, ou com molhinho de tomate, ou se tiver um vegetal, um legume ali, você refoga ali rapidinho, e sempre dá bom, né? Dá uma coisinha gostosa. E a gente foge do macarrão instantâneo, né, Murilo? Que não faz nada bem para a saúde. Não, eu tenho dificuldade de compreender ainda as pessoas que ainda hoje comem macarrão instantâneo. É claro que assim, vendo Big Brother e olhando a xepa, o pessoal tendo que comprar macarrão instantâneo, eu fico numa compaixão por eles, porque coitados, eles têm que comer essa massa que é de péssima qualidade, né? Basta farinha e água para se fazer um macarrão nos moldes tradicionais e ser maravilhoso. E eles lá comendo macarrão instantâneo, que desespero, né, Lu? É desesperador mesmo. E eu acho que, assim, outro dia eu tive a oportunidade de fazer uma massa caseira, assim, eu nunca tinha feito, né? Fiz uma massa de lasanha, mas o princípio basicamente é o mesmo para fazer uma massa com macarrão, né? O corte é que muda. E eu já tinha feito num curso, e aí outro dia eu fui desafiada para fazer uma lasanha e tinha que fazer a massa. Eu fiquei com muito medo, mas saiu, assim. Acho que foi a primeira vez que eu fiz massa minha caseira e super funcionou. Sobre o Big Brother, realmente, eles têm uma lista muito restrita de ingredientes. Haja criatividade, né? Eu Pois amo é. rabada, por exemplo. Outro dia eu fiz uma rabada meio que inspirada no que de tanto ouvi-los falando sobre rabada, me deu muita vontade. É uma carne que eu amo. Eu amo carne com osso. Acho que carne com osso tem muito mais sabor do que carne sem osso. Que um filé mignon, por exemplo, que todo mundo valoriza, mas o filé mignon não tem gosto, gente. Gosto é carne com gosto, é carne com gordura, é carne com osso perto. É isso que dá gosto para a carne, né? E aí eu fiz uma receita, até lá no meu Instagram, eu fiz a receitinha e botei lá a receita para a galera, bem facinha de fazer, e é uma delícia. Agora, imagina se eu estivesse no Big Brother, ter que comer rabada todos os dias, haja criatividade, viu? É, para mim, assim, rabada não seria o problema. Agora, ter que comer o tal do fígado, eu não gosto não, de jeito nenhum. Aliás, era até a pergunta que eu queria iniciar essa entrevista, Lu. Para você ser um jornalista de gastronomia, você necessariamente tem que saber cozinhar ou você tem que ser muito aberto para os sabores, os sentidos que são despertados a partir da gastronomia? Então, eu acho que tem que ser muito aberto. Acho que pessoas que têm muita restrição alimentar têm muita dificuldade em fazer esse trabalho, porque a gente vai para um restaurante provar um cardápio, a gente não sabe o que vai encontrar, né? Então, às vezes você pode comer uma massa, mas às vezes pode ter assim uma carne de caça, um produto mais exótico. Tive a sorte de desde pequena meu pai meio que me treinar para isso, né? Ele não sabia que eu ia ser jornalista de gastronomia de jeito nenhum, mas o meu pai era daquele tipo, a gente sentava na mesa, só saía da mesa e comia essa comida toda. E eu ia para a feira com meu pai, né, quando eu era pequena. E quando eu fui crescendo, virando pré-adolescente e tal. Então, eu sempre tive essa curiosidade de provar coisas novas, porque eu fui incentivada desde cedo pelo meu pai. Então, a gente chegava na feira, ele já pegava coisas que eu não conhecia, que eram diferentes, aquelas coisas da época, né? Fruta de época, às vezes uma fruta exótica que chegava e tal.
E aí ele me dava para cheirar e me dava para comer. E aí eu acho que é isso que às vezes falta nas pessoas que escrevem gastronomia. Muita gente que escreve gastronomia, hoje a gente pode contar nos dedos as pessoas que realmente escrevem sobre gastronomia, que entendem, né, dos sabores, que entendem, que sabem descrever um prato, porque a maioria das pessoas não, elas comem meio que por impulso para saciar a fome, mas elas não conhecem mesmo os sabores. Se você às vezes der um prato para 10 pessoas e pedir para elas comerem às cegas e pedir para elas descreverem os sabores, muitas vezes elas não sabem fazer. Por isso que, assim, às vezes eu tenho muita reclamação de seguidores, de leitores, que eles falam assim, eu já fiz 5 cursos de vinho e eu não consigo sentir o cheiro daquilo que os professores falam dentro do vinho. Mas é exatamente isso. A base para você entender sobre comida, entender o que você está comendo, é entendendo cheiro e sabor. E você também não entende cheiro e sabor comendo o alimento de uma maneira só. Então, por exemplo, o exemplo da cebola. Você tem que comer a cebola crua, a cebola assada, a cebola cozida, a cebola refogada, para você entender o aroma que ela solta ali, o cheiro que ela tem e o sabor que ela te oferece na boca, né? Então, acho que as pessoas elas não se acostumaram muito com isso. Tem gente que cozinha de forma empírica. Eu sou uma pessoa que eu cozinho sem receita. Toda vez que eu vou fazer um vídeo de receita para os meus seguidores e tal, eu tenho que ficar, tipo assim, lembrando, o que eu fiz? O que eu fiz mesmo? E tal, porque eu cozinho muito da minha lembrança, às vezes eu subverto um pouco a receita, coloco um outro tempero e tal. Então, assim, essa autonomia, né, em relação ao que você come, ao que você cozinha, ela vem muito daí, de você, essa segurança também, né? Porque eu vejo que muita gente também tem muito medo de cozinhar, e cozinha com a receitinha ali do lado e faz igualzinho, tá na receita, porque senão acha que vai explodir a cozinha, ou que a comida vai ficar muito ruim. E, na verdade, não é isso, né? A cozinha é uma coisa muito prazerosa, e cozinhar são processos químicos e físicos. Você precisa entender qual que é a técnica, né, que envolve, por que o arroz cozinha, por que o risoto fica cremoso. Então, você entendendo isso, né, qual que é a base daquela receita, que é a técnica, você consegue colocar a sua cara ali. E é assim que os chefes de cozinha pensam para criar os pratos, né? Então, assim, eu acho que isso é o básico de você entender a gastronomia, começa muito por aí. Mas eu acho que a gente teve uma educação muito falha nesse sentido, sabe? Principalmente essas novas gerações, com pai e mãe trabalhando fora de casa, aí não conseguem inserir essa cultura gastronômica nos filhos, muitos pais também, e eu falo muito pela minha geração. Eu conheço gente da minha geração, que tem a mesma idade que eu, que tem um paladar incrivelmente infantil. Então, assim, que não teve esse estímulo quando criança, né? E eu acho uma pena, porque, cara, você comer todo dia a mesma coisa, sabe? Você ir para um restaurante sempre comer o mesmo prato. Eu sou louca para ir para lugares diferentes, os mais diferentes exóticos possíveis, para poder provar as coisas. Tem pouquíssimas coisas que eu não como na minha vida, assim. Eu experimento, mas eu tenho poucas coisas que eu não como de verdade. O fígado que você falou, que você citou. Ai, que bom! Tô aliviado, Lu. Mamão com leite. Mamão com leite é uma coisa assim que eu nunca gostei. Minha mãe fazia vitaminas pra gente. Cada dia da semana ela fazia um tipo de vitamina. E era aquela coisa, você sentava e você não podia levantar da mesa enquanto não comesse tudo. E a vitamina de mamão com leite realmente não descia, assim. E eu era obrigada a tomar. Então eu criei uma ojeriza pela coisa. Então, só de sentir o cheiro, eu já me embrulha o estômago, sabe? E o que mais que eu não como? E eu não gosto muito de miúdos em geral, né? Eu como coração de galinha, que é uma coisa que eu como assim normalmente. Foie gras, que é uma coisa muito polêmica. Mas eu gosto.
primeira vez que eu comi foie gras na minha vida foi muito interessante, porque foi num restaurante aqui em Brasília, e eu tinha essa, né? Ah, eu não como miúdo, não gosto de miúdo, não sei o quê. E o chefe, ele botou o prato com foie gras na minha frente, e ele ficou parado, assim, do meu lado, em pé. Tava me esperando comer. Só que eu não queria comer aquilo, entendeu? Mas aí comi, amei. Também era um prato muito bem feito, um restaurante muito incrível aqui da cidade, o Imaestre, do chefe Rodrigo Sanches. E aí, depois disso, cara, eu não consegui mais resistir ao foie gras, apesar de ser um produto muito caro e que existe essa polêmica, não é que eu coma toda hora, acho que tem pouquíssimos restaurantes hoje em Brasília que servem foie gras, então é uma coisa que é um miúdo que eu como, e o coração de galinha. Os outros, rinhones, por exemplo, eu já provei, que é o rim, né, do boi. Na Argentina se faz muito, tem a moleja, que é uma coisa também que tem muito emparrilhada Argentina. Eu já provei, mas não é uma coisa que eu falo assim, eu tenho tô com muita vontade de comer um miúdo hoje. Quando a gente vai fazer jornalismo, dificilmente a gente pensa na área gastronômica. E como é que foi acontecendo para você? Ou você já tinha isso em mente, assim, eu vou escrever gastronomia? Como é que foi? Então, eu saí da faculdade e eu fiz faculdade de jornalismo para falar sobre Caderno 2. Era o que eu queria fazer. Eu não queria fazer política, eu não queria fazer economia. E eu queria trabalhar com moda, trabalhar com lifestyle, beleza e tal. Eu sempre tive um pouco essa coisa voltada mais para o lado criativo, cultura e tudo mais. E aí, quando eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no Hoje em Dia, que era um caderno, era o Jornal Mineiro, que tinha um caderno em Brasília, chamava Caderno Brasília, e era um jornal semanal distribuído em restaurantes, bares e outros lugares da cidade. Eram mais de 200 pontos de distribuição. Entrei lá para fazer cultura. Então, fazia roteiro cultural, fazia matéria de cultura. Comecei a introduzir no jornal, porque eles não faziam antes, matérias de moda, matérias de comportamento, matérias de beleza. Era um conteúdo que realmente eles não faziam, eles não focavam muito. E eu comecei a trazer essa visão um pouco mais feminina para o jornal, né? E aí, já existia a coluna de gastronomia, quem fazia era a Thalita Lorena, e eu entrei no jornal em 2001, julho de 2001, junho de 2001, desculpa. E aí, em 2004, a Thalita resolveu que ela queria sair, que ela queria fazer outras coisas e tal, e eu já fazia, né, essas matérias de cultura, e, paralelamente a isso, Thalita era muito admiradora de meus talentos culinários. A gente ia almoçar na minha casa, e ela falava assim, gente, a Luciana é muito incrível, porque a gente chega na casa dela, a gente tem 1h30 de almoço. Aí ela liga lá o fogão dela, e ela sai colocando as coisas na panela, e aí sai uma comida maravilhosa, assim, em poucos minutos, e é muito boa. Quando ela falou que ia sair do jornal, ela falou assim, não, é a Luciana que tem que assumir essa coluna, gente. Ela sabe cozinhar, ela gosta de ir em evento, porque eu já, né, acompanhava muito evento de moda e tal, já tinha essa disponibilidade, assim, vamos dizer, né, de ficar indo e vindo, chegar tarde em casa, essas coisas, e ela falou assim, eu acho que a Luciana tem que assumir a coluna e tal. E eu falei, uai, é bom, né? Vou ser colunista. E aí aconteceu. Talvez uma coisa que tivesse já programada desde o meu nascimento, né? Às vezes um anjinho soprou lá no ouvidinho do meu pai lá para ele fazer isso comigo, me levar para a feira todo fim de semana, me doutrinar gastronomicamente falando. Detalhe, tá? Meu pai cozinhava pouco aos fins de semana, não era tipo um chefe, um gourmet, cozinhava pratos mirabolantes, não. Ele era um cozinheiro ali de fim de semana, gostava de fazer peixe e tal, mas nada além disso, assim, não era o cara que era apreciador de vinhos, não sei o quê, não. Mas ele tinha essa coisa com a comida. E aí, talvez, as coisas que vão se encaixando na nossa vida, né? E aí, assumi a coluna. Em 2004, comecei a estudar muito. E aí é que eu acho que onde está o diferencial do meu trabalho,
para outros jornalistas, ou até para gente que faz Instagram e tal, e que não é formado em gastronomia, enfim. Esse conhecimento intrínseco, sabe, da gastronomia, é entender como um prato chegou ali, é provar um prato e saber se ele está bem feito ou se ele não está bem feito, é entender sobre vinho. Então, tudo isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Eu já tinha esse background de cozinhar em casa, né, já gostava de restaurante e tudo mais, mas eu não tinha essa coisa muito técnica, né, essa vivência da coisa também. E aí, assim, eu tive grandes professores que foram os cozinheiros, isso, assim, sempre perguntei muito, sempre questionei muito, sempre quis entender muito como as coisas eram feitas, e não só de prato, viu, Murilo? Assim, entender o funcionamento, a engrenagem que exige um restaurante, sabe? É entender o mercado, é entender o ciclo produtivo das coisas, é entender que tudo é uma engrenagem, é o pequeno produtor, é o chefe, é o público, é a imprensa, é a divulgação, é o Instagram. Então, eu sempre tive essa visão muito geral da coisa. Conta aqui pra gente os canais pra te achar. Eu tenho meu próprio site, né? Ele foi um site construído em 2013, mas agora ele está tomando um formato muito maior, agora que eu saí de todos os veículos, desvinculei dos veículos, então quero botar muito fogo no parquinho nesse site. Então, lucianabarbo.com.br, pode me achar lá. E tem meu Instagram também, @lucianabarbo. Tem lá várias dicas, enfim. Eu falo muito mais também de vida pessoal ali. Tem um pouquinho de tudo. Às vezes dou dica de maquiagem, faço receita, é uma coisa bem livre. Eu deixo meu Instagram assim, de uma forma bem livre. Tem um canal no YouTube que tá paradinho, mas tem alguns vídeos lá. Ô Lu, um beijo, viu, pra você. Tudo de bom. Muito sucesso nos seus projetos todos, viu? Obrigada pelo convite, adorei essa conversa e quero desejar também um feliz Dia dos Jornalistas para todos os jornalistas que estão na ativa, os que já estiveram na ativa, né, que são referência para a gente, esse povo aí que está ralando para caramba dessa cobertura de Covid, tá? Os caras que estão, assim, exaustos, assim como os médicos também, de fazer essa cobertura, e o que eu desejo para a nossa profissão é que ela seja mais valorizada. E acho que esse momento de Covid é o momento para a gente dizer sim, que somos profissionais imprescindíveis para a sociedade, que merecemos muito respeito e que a gente pode contribuir e muito para o desenvolvimento do nosso país. É isso. Legal essa prosa, né? Olha, o meu objetivo inicial era, depois da prosa, trazer aqui uma receitinha de pão de queijo para vocês. Mas como a gente está falando com Luciana Barbo, eu vou trazer aqui um pedacinho de uma receita muito especial que ela tem no canal dela, que é a de ceviche com chantilly de wasabi. Isso na série de vídeos em que ela ensinava o próprio marido dela, o Roberto Fonseca, a cozinhar. Dá uma olhada. Primeiro os ingredientes. Quais são os ingredientes, mozão? Peixe. Peixe branco. Limão siciliano e limão normal, isso que pega no pé na rua. Mas pra comer na feira. O nome desse limão é Tahiti e o de baixo é limão siciliano. Cebola roxa, pimenta dedos de moça, gengibre, pimentão vermelho, Pimentão amarelo. Faz o Bruno Aze, faz o Bruno Aze. Nosso ceviche, tá pensando? Tem um alimento surpresa. Tem? Qual que é? Wasabi! Wasabi! Com creme de leite, é um chantilly de wasabi. É... Eu tô impressionado comigo mesmo. É super tranquilo de fazer, gostoso, bom pra dedéu. Mas como eu disse, é só um pedacinho. Para assistir a receita completa e aprender direitinho, vai lá no canal da Lu, que tá, ó, aqui na descrição deste vídeo, tá ok? Olha, eu espero que você tenha curtido mais este vídeo e agora aproveita essa última tela para conhecer os outros conteúdos deste canalzitos. Se ainda não se inscreveu, é só clicar na minha carota nesta bolota. Um beijo!
Fui!